Gente, caiu todo. Caiu todo. Hoje esse Instagram tá complicado, hein? Esse Instagram hoje tá complicado. Caiu tudo. Uf, não sei o que aconteceu. Will entrou. Amanda. Bárbara. Obrigado. Não sei o que aconteceu. Caiu tudo, despencou tudo. O Instagram tá fã clube. Vamos ver se eu consigo chamar o psicólogo, gente. Psicólogo, a minha. Hoje ele tá complicado. Sexta-feira ele não quer trabalhar, né? Tá certo. Boa Ah! noite! Que bom, conseguimos! E aí, Tudo meu bem amigo, como é que contigo? você tá? Tudo bem, tudo bem. Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando, trocando algumas informações com você, tá? Imagino. Fiquei muito feliz pelo convite, realmente. Eu acho muito importante esse tema que você escolheu para a gente dialogar, né, Diogo? Sem dúvida, o diálogo é tudo. E o que tá faltando com a galera é isso, é diálogo, né? Então a gente precisa Isso aí. dialogar e falar bastante, falar bacana. Eu tô escrevendo aqui, falando com você, escrevendo, que aí o pessoal entra já sabe do que a gente tá falando, viu? Ó, fica fixado. Beleza, beleza. Maravilha. Entendi. Gente, o Benigno Júnior, para os íntimos Júnior Beni, mas a gente vai chamar ele de Benigno Júnior, por favor. Ele é psicólogo. Pode me chamar, Diogo, pode me chamar da maneira que você quiser, não tem problema Ótimo, não, maravilha. tá? Júnior Beni, ele é psicólogo. Ele foi convidado para poder a gente bater esse papo sobre racismo hoje, porque isso está acontecendo, isso não é que está acontecendo agora, sempre aconteceu, mas parece que foi aflorado nos últimos dias, tá? Então, acho super pertinente a gente debater esse assunto. Eu tenho uma pauta que eu fiz aqui e tudo mais. O Beni, acredito também que deva ter o seu conteúdo para nos apresentar, mas essa live é livre. Então, eu vou estar lendo o tempo inteiro, fazendo as perguntas para que você também possa participar. Uhum. Se você conhece alguém que já foi vítima de racismo ou queira também debater esse assunto, bota esse aviãozinho para a pessoa, manda, que aí ela vai ficar sabendo que a live está acontecendo, ela entra e a gente coloca ela aqui para jogo também. Mas, Beni, vamos lá. Com Nessa live eu não certeza. posso falar muito, senão fica igual o Faustão. Quem tem que falar é meu convidado. Tá. Então, mete bronca aí Eu tô que dando eu uma tô corajosinho compartilhada nesse aqui. assunto. Tá, eu tô dando uma compartilhada aqui, chamando a galera. Eu vou me Ótimo. apresentando, tá? Como o Diogo disse, meu nome é Benigno Júnior, tá? Mais conhecido como Júnior Beni nas redes sociais. Eu sou psicólogo de um posto de saúde na Baixada Fluminense, aqui na Baixada Fluminense. Eu dou suporte a um projeto social chamado Projeto Vencer, onde são modalidades de luta ali, luta jiu-jitsu, capoeira, muay thai, entre outras. Tem reforço escolar, curso de inglês, totalmente gratuito para crianças, para tirar da ociosidade, tem para adultos e idosos também, tá? E sou formado em psicologia, com muito prazer. Tive a oportunidade, durante o meu período, fazer algumas vivências dentro de clínicas da família, acerca de consultório na rua, onde dependentes químicos, moradores de rua. Também fiz um aperfeiçoamento na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz um curso de álcool e outras drogas também. Sou apresentador de uma página no Facebook, que é a Meriti TV, onde tem reportagem, muito legal, apresento alguns quadros também. Já participei de programa de rádio, tive um quadro chamado Passeio com o Júnior Beni, que é por causa do meu canal do YouTube, que eu também tenho. Enfim, entre outras coisas, tá? E hoje, como o tema até caiu minha chave. O tema é racismo. Eu queria, antes de começar esse diálogo,
ler um texto. A gente sabe que houve um acontecimento muito sério nos Estados Unidos, onde um cidadão, um ser humano, foi assassinado. Porque, para mim, aquilo foi um assassinato. Todo mundo viu, todo mundo foi fotografado. E no momento que eu vi uma foto onde o policial estava pressionando o pescoço do rapaz, do George, eu escrevi um texto. Mas eu queria que vocês escutassem e refletissem sobre o que eu vou falar aqui agora. Não é grande, é rápido, é só para a gente fazer uma introdução, tá bom? Uma imagem cruel, um olhar de prazer, por cima de um troféu, o ódio que cega, a perversidade e o preconceito que ainda prevalece. É muito fácil falar, eu sei o que um preto sente e não ser o preto. É muito fácil dizer, nossa, ele tem perfil de branco. Que frase preconceituosa, né, gente? Na nossa sociedade, o preto precisa ser sempre o melhor para conquistar e conseguir chegar em algum lugar. Sempre. O politicamente correto, para não manchar a posição de liderança, faz com que a sociedade seja mais preconceituosa. As máscaras através das redes sociais, a persona que é usada para estar bem socialmente. Eu, Benigno Júnior, Júnior Beni, eu repudio esses atos criminosos, perversos. Um representante que foi designado para defender seres humanos, que foi designado para defender os seres humanos que são iguais, independente de raça, de crédulo e de gênero. Esse foi o meu olhar. Esse foi o texto que eu escrevi. No momento que eu vi aquela foto, eu fui escrevendo e o que eu senti foi isso. E isso é muito importante a gente ter essa reflexão. Será que é isso mesmo? Será que a gente precisa agredir, insultar, fazer mal para uma pessoa por causa de uma cor de pele? Será que hoje, atualmente, a gente está vivenciando um momento difícil onde todos estão vivenciando? Todos. Não existe cor, não existe gênero, não existe raça, não existe nada. Todos nós estamos passando. Estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes, mas estamos vivenciando a mesma coisa. Então, eu acho isso muito desumano. Eu acho desumano você insultar alguém por causa de uma cor de uma pele, insultar alguém porque é gordo, porque é magro, porque é hétero, porque é homo, porque é lésbica. Eu acho desumano, porque todos nós somos seres humanos e quando vai chegar o fim é igual para todo mundo. Na mesma posição, mesmo que seja posições sociais diferentes, o fim é igual. Arrasou. É isso, gente. É para a gente iniciar, dar uma esquentada aí nesse assunto. As suas palavras foram belíssimas e super necessárias. E o Júnior Beni, ele foi vítima de racismo em uma situação muito complicada, tá? Para quem não sabe, ele trabalha com a apresentadora e atriz Babi Xavier, tá? Eu já fiz até uma live com ela, maravilhosa. E ele trabalha junto e ele publicou uma foto, um vídeo com ela na internet. Ele foi alvo de preconceito racial. E a Babi também foi alvo. Isso foi assim... vocês vão entender a história porque o Beni... Eu vou contar para vocês. Beni, relata pra gente como foi essa situação de preconceito vivido por você e pela Babi Xavier na internet. Eu vou fazer um resumo, porque essa história é um pouco longa. Eu conheci a Babi em 2014, onde eu fui trabalhar com ela numa turnê. Eu fui como contra-rega, que fui indicado por um grande amigo meu, diretor de teatro, deve estar assistindo, Rodrigo Scher.
E a gente passou durante um ano viajando pelo Brasil, apresentando uma peça. A primeira peça dela, que se chamava 100 dicas para arranjar... Você foi, né? 100 dicas para arranjar um namorado. E viajamos, foi muito legal, foi um trabalho incrível. Babi Xavier, Ricardo Martins, também um ator impecável. E ali eu conheci a Babi no Teatro Municipal. Fiquei muito nervoso quando eu vi aquela mulher linda chegando. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou acompanhar ela durante esse ano inteiro? Porque eu acompanhava ela nas gravações, nas entrevistas, para almoçar, para jantar, acompanhava os dois. Eu realizava a parte de responsável pela montagem, eu explicava para a equipe que ia montar o cenário para ver se estava tudo certo, eu verificava se estava tudo certo no camarim para eles chegarem e ficarem bem, enfim. Depois que a gente voltou, nós fizemos outros trabalhos, tá? E em 2014 eu estava na faculdade, eu estava fazendo psicologia. Aí ela me incentivava muito, Ricardo, e voltamos para o Rio e ela começou uma outra peça chamada Guerra Doce, do William Vita, do Edu Porto, lindo, que a gente trabalhou junto nessa peça, eu e você. A Guerra Doce, eu conheci também eles e continuamos. Só que a Babi sempre me levava, quando ela fazia algum trabalho, alguma peça, ela queria que eu estivesse presente junto com ela. Aí ela teve uma peça chamada Um Dia a Casa Cai, que estava Juliana Martins, Renato Calvê, William Vita, e só que eu não pude participar, porque já tinha uma equipe, ela foi convidada para substituir uma outra atriz, então eu não entrei nesse grupo dessa peça. O que aconteceu? Ela quis que eu fizesse algo para participar também da peça. Como eu tinha um canal, passei com o Júnior Beni, onde eu ia nos locais, apresentava locais legais, trilhas, enfim. Eu fui gravar com ela sobre a peça, apresentamos, foi muito divertido, foi muito legal. E essa gravação a gente tirou uma foto. E a Babi postou na página dela. Quando ela postou na página dela, ficou durante um tempo, ficou muito legal, o pessoal comentando, só que entrou uma suposta página, que era fake, escreveu assim: o crioulo e a lésbica, chocolate ao leite, kkkk. É mais ou menos isso, o texto que botaram. Aí eu entrei na página, eu visualizei, eu falei, não estou entendendo, não estou acreditando que escreveram isso. Eu respondi, falei, era o nome de uma senhora. Senhora, eu acho que a senhora está equivocada, tá? Para falar dessa maneira, ou escrever dessa forma. E, primeiro, a Babi não é lésbica, mas independente que se ela fosse, ela não tinha que falar dessa forma. Outra, a senhora está com uma intenção preconceituosa da forma que a senhora colocou lá no texto. Aí eu escrevi, liguei para a Babi, aí a Dona Graça também, que é uma pessoa especial, a mãe da Babi, que eu amo muito, me trata como filho, sabe? Me ligou, falou, Júnior, vamos denunciar, você tem que ir denunciar, tem que denunciar. Fui para a cidade da polícia, fiz a denúncia, fiz todos os trâmites. Os trâmites. Aí a Rede Record me ligou, falando que queria ir para gravar o que aconteceu. Só que nesse mesmo período, a Preta Gil também estava sofrendo preconceito. Aí estava uma confusão, aí a delegada falou que a Record não poderia gravar ali dentro. Aí eu fiz todo o processo, saí, fui para casa do meu amigo e gravamos, falando sobre isso. A Babi se posicionou, enfim, foi todo esse processo. Aí eu pergunto, como uma pessoa perde o seu tempo para entrar numa página e escrever uma coisa dessa? A troco de quê?
A troco de nada. Uma Só para ofensa a troco dizer... de nada, né? A troco de nada. Aí eu comecei a refletir sobre isso. Quantos pretos já passaram por isso e não tiveram a oportunidade de ser publicado numa rede social, de ser colocado numa televisão? Eu lembro que foi o Wagner Montes que fez a reportagem, sabe? Eu fiz todo o processo, aí só que o processo de injúria racial, a pessoa não é presa, a pessoa só paga uma fiança ou faz algum trabalho para órgão público. Infelizmente, as leis, enfim. Né? As leis permitem essas fugas, né? E como bem um companheiro aqui nosso da live falou, puro racismo, né? O que ela fez com você foi racismo, e o que ela fez supostamente com a Babi foi homofobia, só que equivocadamente, porque a Babi não é lésbica, né? E também mesmo se fosse, mas, isso cara, jamais iria também, diminuir o talento, coisa... o caráter dela, né? Eu achei surreal isso. Só que assim, eu também comecei a refletir como fica o psicológico de alguém que recebe isso e não sabe lidar com essa situação. E existe isso. Existe muita gente que não consegue lidar, que vai se sentir inferior, que vai se sentir, caramba, diminuído. Mas não, eu nunca, Diogo, eu nunca baixei a cabeça. Eu sempre corri atrás do meu objetivo. Eu sempre olhei além do que eu já tinha. Eu sempre tentei me aperfeiçoar, buscar caminhos, buscar ferramentas. E assim a gente precisa ser. O preto no Brasil precisa ser um formador de opinião. Precisa ser um influenciador. Existe hoje vários. Maju, a Glória Maria, que já está há trocentos anos, sofreu muitos preconceitos. Entre outros, Alexandre Henderson, que está no jornal, sabe? Thaís Araújo, Lázaro Ramos, são pessoas que são influenciadoras isso, né? Uma galera que luta e estão lutando. Dar voz. Eu falo muito também de uma que trabalha no programa da Fátima Bernardes, Tia Mar. Ela é maravilhosa. Ela sempre está falando isso. Ela é maravilhosa, a forma que ela fala, ela se posiciona, ela não abaixa a cabeça. E tem que ser assim, a gente precisa colocar. Mas só que assim, não é só o negro não, porque eu falo pretos, agora eu vou explicar para vocês. Porque negros têm um significado. Não sei se vocês visualizaram um vídeo do Babu falando qual era o significado de negros. Que no grego era negros e significava inimigos. Então, quando os negros eram escravizados, quando os pretos eram escravizados, eram chamados de negros por ser inimigos. Mas só que culturalmente, eu não sabia disso. Eu não sabia. Culturalmente, a gente já tem essa palavra negros. Todo mundo fala, tanto é que não pode chamar de preto porque é preconceito. Não, não é preconceito. O preconceito está na forma que você coloca a sua palavra, na forma que você escreve lá. Esse é o preconceito. E é muito difícil de lidar, é complicado. Algumas pessoas não sabem, não têm controle. E é muito, muito triste saber que na nossa vida contemporânea, por essa dificuldade, entendeu? Por esse crime, né? Porque preconceito é crime, independente do preconceito. Além de ter preconceito contra o gordo, preconceito contra o magro, homofobia. Então tem vários tipos de preconceito. Preconceito religioso, né? E por aí vai, né? Preconceito religioso. Mas isso é a nossa cultura, a educação, falando de educação, a educação fez com que as pessoas crescessem com essa ideia. O negro sempre foi o escravo, o negro sempre foi na nossa história o trabalho braçal, mas existe grandes pensadores, grandes influenciadores que
sumiu com o tempo, tiraram, foram tirando. Eu recebi um convite para fazer uma reportagem através da Meriti TV, onde eu vou falar de João Cândido. João Cândido, na história, ele é um líder na história que houve a revolta da Chibata. Ele foi o grande influenciador, o grande líder, foi taxado como louco, foi preso, depois que voltaram e reconheceram, mas ele passou por várias coisas antes para depois falar, nossa, ele deve ser reconhecido. Então eu vou fazer uma reportagem falando sobre ele, através da Meriti TV. Ótimo. E me manda, tá? Porque eu quero acompanhar. Vou te mandar, com certeza. Eu preparei uma perguntinha para você aqui, porque nós estamos vivendo um momento de isolamento social e esse momento está fazendo a gente refletir muito. Eu estou em casa Beber uma água. Desde o dia 13 de março, trancado. Só saio mesmo para mercado ou farmácia, ou no máximo descer com a minha cadelinha mascarado e rapidamente eu volto. Então, eu tenho refletido muito, pensado muito, né, nessas noites que a gente fica dentro de casa. E você acha que o ser humano, tá, no geral, não só o racista, aquele que tem preconceito, ele vai sair melhor desse período de quarentena, de isolamento social? Você acha que essa reflexão que você, eu e todo mundo que está nos acompanhando aqui está fazendo dentro de casa, isso vai ajudar a você ser um ser humano melhor? Ou, por exemplo, deixar de ser racista, deixar essa pessoa de ter preconceito por uma questão religiosa ou com deficientes físicos e por aí vai? Quero ouvir a palavra do psicólogo. Diogo, esse momento de pandemia é um momento atípico, difícil, onde ninguém sabia o que era, o que precisava, o que fazer, e a gente vivia assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? É algo novo, tudo que é novo tem uma consequência, causa uma mudança. Até você, quando a gente vai subir no palco, falando da arte, você vai fazer uma peça, o primeiro espetáculo, é aquela coisa, aquela aflição, o coração batendo, você com medo, não sabe se vai lotar, se vai ficar... E isso causa uma ansiedade, um nervoso, enfim. Tudo que é novo causa alguma coisa, mesmo sendo negativo ou positivo. Nesse momento, a gente começou por fases, a gente teve fases. A primeira fase foi que a gente não sabia nada, todo mundo assim, perdido, onde, caramba, tem que ficar em casa. E todo mundo, por quê? Não vou ficar em casa, eu tenho que ficar na rua, não quero ficar. Os idosos, tá? A primeira fase foi falado muito nos idosos. Eu falo de idosos porque eu sou muito ligado a isso e eu vou fazer uma especialização, já vou começar de gerontologia ligada aos idosos. Os idosos, aqueles idosos que ficavam na praça, aqueles idosos que iam no mercado para ter uma interação com alguém, ficaram fechados. E agora? Eles começaram a sair, eles começaram a ir para o mercado, queriam ir para a farmácia, e todo mundo reclamando, e todo mundo falando deles. Mas aí eu lembro que eu escrevi falando sobre isso. Você já parou para pensar que aquele idoso que está sentado na praça é o único momento que ele tem para interagir com alguém? Você parou já para pensar que aquele idoso que vai no mercado é o único momento que ele fala com alguém? Sabe por quê? Porque antes da pandemia, a gente não tinha tempo. A gente não parava. A gente não tinha tempo nem para olhar para a pessoa que estava do nosso lado e queria atravessar a rua. Ou também tinha e tem, né? Que muitos têm preconceito com o idoso, né? O idoso acha que ele anda devagar demais, que ele fala lentamente, não quer conversar. Geralmente, corretamente, tem pessoas que têm esse tipo de preconceito, porque o idoso na fila ele tende a te perguntar algo, né? Ele pede ajuda no caixa eletrônico, ele pede ajuda, enfim, e nem todo mundo tem essa paciência, né? Infelizmente, e todos nós sabemos, existe o preconceito com relação a isso. E todos nós sabemos que também ficaremos idosos, que a gente vai vivenciar esse momento. Aí começou os idosos, aí todo mundo assim, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que não sei o quê.
Aí começou desculpa, eu vou beber uma água aqui. Fica à vontade. Um beijinho pra Vanessa. Minha garganta já tá seca. Vanessa. Beijo, Vanessa. Aí o que aconteceu? Já conhecemos a primeira fase em casa. Quando ficamos em casa, aí começou muita informação. A informação pelo WhatsApp, a informação pela televisão, toda hora, informação de tudo quanto é lado, site, e falando que morreu não sei quem, morreu não sei quem, morreu outro. E muita informação de morte. O que veio? A ansiedade, o pânico, o medo, sabe? A angústia, a depressão, chegou tudo junto. O toque, a pessoa que estava dentro de casa, né? Isso, o toque de ficar toda hora aqui, ó, pegando álcool gel, limpando, botando, sabe? Usa máscara. Isso, usa máscara, faz isso, faz aquilo. Gente, foi muito confuso. Era o novo. Ninguém viveu, nós brasileiros nunca tínhamos passado por isso. E aí? Já houve, mas foi muito lá atrás, eu nem era nascido. Então, minha avó nasceu em 1912. Ela viveu um momento assim, mas pensa bem, em 1912, no 1914, 15, eu não sei qual foi o ano, aconteceu algo parecido. Só que não existia internet, poucas pessoas tinham telefone, a informação muito difícil de você descobrir. Imagina como é que aquela galera que viveu aquele momento ficou. Vendo todo mundo morrer sem saber o que era, sem ter informação, sem ter saúde direito. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos a parte científica que é bem detalhada, é bem apurada, eles procuram muito rápido saber o que está acontecendo. Hoje é totalmente diferente, mas mesmo assim está causando muitos transtornos emocionais. Tá? Então, eu acho que depois desse período de quarentena, a gente vai sair direto para o consultório de psicologia, porque está todo mundo dando uma surtada, né? Pode ser que sim, mas aí veio a reflexão. Que você fez uma pergunta se a gente vai mudar o pensamento. Isso. O que apareceu? Muita gente só pensou em negativo, só coisa negativa. Mas olha o que aconteceu. A empatia voltou, o amor ao próximo voltou, a solidariedade voltou, o tempo com a família também voltou, o tempo que você para ligar para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu avô, tempo, porque antes você não tinha, porque você trabalhava, porque você corria, porque você chegava em casa, comia fazendo trabalho, aí dormia, acordava de manhã, ia para o trabalho, ficava o dia inteiro, voltava, via criança, nem abraçava seu filho, nem brincava, nada. Mas agora voltou. A possibilidade de você estar com o seu filho sentado dentro da sua sala, olha quanto tempo que muita gente não fez isso e agora está fazendo. Sem dúvida. Então não só foi negativo, veio coisa positiva também. Então eu acho coisas boas desse período de quarentena, né? Como, por exemplo, essa nossa live aqui, para ter um psicólogo nos esclarecendo tantas coisas bacanas, né? Uma consulta gratuita para todos vocês. Agora vamos entrar no assunto. Você é uma figura. Sabe, eu sou ariano, né? Ariano adora uma polêmica. O que você acha do termo racismo reverso? Existe? Racismo não existe? reverso. Explica isso para mim, quem está assistindo. Diogo. Eu acho assim, existe pessoas, tá? Eu estou falando por mim, por favor, gente. Eu até falei com você que esse bate-papo é polêmico, e eu queria fazer como um diálogo, um bate-papo tranquilo, que a gente não precisa agredir ninguém ou insultar ninguém. Para a gente fazer uma democracia, a gente pode deixar com que as pessoas façam as suas escolhas e coloquem os seus pensamentos, independente que esses pensamentos sejam certo ou errado para mim. Mas a gente precisa fazer isso para ser uma democracia. Sim. Eu, particularmente, acho que não tem como existir um racismo reverso, à risca da palavra. Sim. Assim,
Sabe por quê? O branco nunca sofreu uma escravidão. O branco nunca passou por dificuldades tão grandes que os pretos passaram. Então, o reverso é muito, muito pesado para falar reverso. Mas lógico que existe aqueles grupos, a gente não pode generalizar. Existem aqueles grupos que fazem esse reverso. Sim. Um reverso meio que não é uma coisa que o branco foi escravo, então o negro tem que tratar o negro não, o preto, eu tenho que aprender também a falar isso, tem que tratar o branco dando chicotada, sabe? Não tem como, não existe, não tem como. Você está me entendendo? Então, gente, eu particularmente, eu acho que é muito pesado falar que existe um preconceito realmente reverso. Existem grupos que fazem dessa luta, dessa disputa, em agredir o outro, e um agride o outro porque ele me agrediu, então eu vou agredir também. Não! Mostra que você pode... Grupos que você fala, seria, por exemplo, vamos lá, isso é uma das perguntas que eu tinha separado para você. O racismo está na mesma dimensão do preconceito sofrido por homossexuais, que aí nós chegamos à homofobia, por pessoas acima do peso, a gordofobia, tá? Por refugiados ou imigrantes, como a xenofobia. Então, esses grupos que você diz, que você está explicando para a gente, sofrem o mesmo preconceito do racismo. O mesmo tipo, está na mesma linha. O que você acha? Explica isso para a gente. Assim, existe uma diferença. Sim. Todo quanto é tipo, qualquer tipo de preconceito não é correto. Não é correto e a gente precisa transformar isso, tá? Só que o racismo, ele vem de uma cultura, de história, onde foi criado, como eu falei, que o negro é sempre aquele que vai ser inferior, é sempre aquele que vai ter o trabalho braçal, é sempre aquele que não vai ser o líder. A cultura fez com que, a educação fez com que nós aprendêssemos isso. Entendeu? Na escola a gente aprende. Eu até digo, a criança não nasce preconceituosa ou racista. Ela até bom você aprende. falar nisso, que você está citando um termo que é a própria Rosinha Câmara, que está nos acompanhando, né? Ela falou que é da educação, né? Isso vem de casa. São os pais que passam. Isso aí, ela tá meu falando amigo. exatamente o que você falou agora. Pode continuar. Eu tive uma professora de desenvolvimento humano chamada Márcia Paiva. Ela sempre falava de dois grandes pensadores, grandes mestres, que é o nome Arminda Verasturi e Maurício Nobel. Eles falavam muito sobre o desenvolvimento da criança, sabe, que tem fases onde a criança vai... Tem uma fase que a criança vive, começa a repetir o que o pai, o que a mãe, o que o irmão maior faz. Então, se a criança repete, se eu ter um filho, ou você ter seu filho, e pegar seu filho e começar a falar para ele, filho, olha essa foto aqui, aí mostra um negro. Não, esse aqui não é certo. Filho, pega, tá vendo isso aqui? Não é mexendo no Facebook não, hein? Tá vendo isso aqui? Isso aqui tá errado. Essa cor não é certa. Ele vai aprendendo da forma que está sendo ensinado. Lógico, quando ele crescer mais um pouco, ele vai ter a consciência, mas o aprendizado que ele teve durante aquele período foi que o preto não é certo, o branco é o certo, e não existe ninguém igual. E você entendeu? chega E quando você... que eu já tinha até separado aqui da nossa entrevista, você fala de educação, você citou a sua Jefferson, meu amigo. E você acha que o racismo ele é bem trabalhado nas escolas?
desde a educação infantil, quando o menininho entra lá pela primeira vez na escola, até o ensino médio. O que você acha que falta nas escolas para trabalhar o racismo, tá? Explica isso pra gente. Ô, Diogo, infelizmente, não. Infelizmente, não. Existem grandes líderes daquela época, grandes pensadores, que se você começar a pesquisar, você vai conseguir descobrir muitos. Mas se você for dentro de um colégio, dentro de uma, como é que fala? Até a diretora fala sempre, a diretora do colégio, a diretora que se você buscar, eu sou fã dela, tá? Eu sou fã dela. Se você buscar dentro das escolas a educação e buscar a história, não é falada, é tudo muito pequeno, é tudo muito pouco. Travou aí você, tá me ouvindo? Diogo? Deu uma travada. Gente, você... Diogo? Voltou? Deu uma travada, mas voltou. Tá. Então se você buscar na educação... Se você buscar na educação... Totalmente diferente. Tá, beleza. Se você buscar na educação... Gente, se vocês estiverem ouvindo, escreve aí. Se não estiver ouvindo, bota aí. Enquanto o Diogo volta, eu vou falando. Então, se você não buscar na educação, você não consegue. Você não consegue. A gente precisa trazer a educação ligado à história, à cultura africana. É preciso isso. Isso não custa nada. Não custa nada. Sabe? Mas eu acho para alguns líderes isso não é viável. Para alguns líderes isso não é legal ser mostrado. Então, é muito complicado a gente passar por isso. A gente ainda, no nosso século, está vivendo dessa forma, cara. É muito difícil, infelizmente. Você não acha que falta, por exemplo, psicólogo nas escolas? Tá. Você não acha que falta psicólogo nas escolas? Falta, exemplo, escola com certeza. Tem psicólogo. E a gente passa por situações super complicadas, tá? Então, assim... Ano passado... Eu acho que escola... Ano passado... Acho que pode falar. De grandes conceitos, escolas maiores, algumas escolas particulares, elas têm profissional para trabalhar isso. Mas na maior parte das escolas públicas isso não é uma realidade. Então falta psicólogo na escola para atender casos de racismo, de preconceito ou de problemas psíquicos, né? Enfim, vários outros problemas que nós temos. Então a psicologia ela é importantíssima para o processo de ensino-aprendizado e isso não acontece nas principais escolas brasileiras. Entendi. Então, ano passado foi aprovada uma lei onde precisa ter psicólogo nas escolas. Mas foi aprovada, foi aceita, está tudo regularizado. Só que chegou agora, surgiu pandemia, tudo, a gente não sabe mais o que vai acontecer, a escola fechou, mas é preciso sim ter um psicólogo, e o psicólogo vai ser o psicólogo da educação ali só para cuidar das crianças. Ele vai estar ali para fazer um trabalho com os professores, com os funcionários, com todos que estão participando, participam dentro da educação, entendeu? É verdade. Inclusive, uma parte muito importante, né? O nosso tema central é o racismo, mas eu separei uma pergunta que eu acho super importante, tá? Porque todos nós temos amigos ou parentes ligados a essas questões, tá? Que é o seguinte, psicólogo, nos ajude. Vamos falar eu não estou te ouvindo. Vamos falar de preconceito, tá? Preconceito agora ligados aos deficientes físicos, tá? Nossa, inclusão social. Inclusão social. Você acha que essa galera que são portadores de necessidades especiais, eles estão sofrendo muito mais na quarentena?
ou eles já sofrem diariamente? Tá, eu dei uma olhada, mas eu não entendi a sua pergunta. Você perguntou se essas pessoas que são deficientes, elas estão sofrendo muito mais ou já sofriam anteriormente. No nosso Rio, vou falar pelo Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. A deficiência física é muito complicada, porque o Brasil, o Rio, não tem tanta estrutura para o deficiente físico. Tá? Vou falar uma deficiência, que é o surdo. Eu tive o prazer, eu ainda vou continuar, de começar a fazer um curso de Libras, para tentar entender como é que o surdo também passa por dificuldade, o surdo também tem problemas psicológicos. E aí? Onde é que estão os profissionais que sabem Libras para acolher esse grupo? É muito difícil você encontrar. Então, eu acho que o deficiente já sofria demais hoje por estar dentro de casa. Não sabemos como é que é ele dentro, como é que ele vive, a gente não sabe o que ele passa. Ele pode estar sofrendo, sim, muito mais. Como existe, eu vou incluir até isso, violência doméstica, abuso sexual. Então, durante esse período de pandemia, muita coisa aumentou. A violência doméstica aumentou, abuso sexual também aumentou. Então é hora também da gente estar sempre falando e martelando sobre essas informações, porque existem órgãos responsáveis que possam ajudar nesse momento, entendeu? Mas tem muita gente... Babi, meu amor, Babi tá aí, hein? Sabe, existem órgãos que têm essa possibilidade de ajudar pessoas que estão passando por abusos. A Babi fez uma live de abuso. Cara, é uma coisa surreal, mas existe, está acontecendo e aumentou, sabe? Então a gente precisa ter essa conscientização e tentar ouvir a vizinha apanhando. Não se mete que é briga de marido e mulher. Mentira! Liga, existe um número, eu acho que o número é 180, 100. Eu posso pesquisar, depois você coloca aí para o pessoal, posta alguma coisa. Existe um número, então denuncia, porque aquela pessoa que está ali, no momento que ela está sendo agredida, a mulher está totalmente com a autoestima lá embaixo, ela está se sentindo inferior, ela tem medo, ela 190 aí, a Babi colocou, número 100 ou 190, tá? Aí ela tá vulnerável, sabe? Ela já está se sentindo, e até tenta suicídio, ainda tem mulheres que elas ficam tão vulneráveis que elas preferem acabar com a vida, acabar com a vida dela para resolver o problema. Mas não, vamos denunciar. E você, mulher que vive, que passa por isso, denuncia, procura um amigo, alguém que você confie, manda uma mensagem. Isso é muito importante. E o apoio psicológico nesse momento também é primordial. Eu vou falar, eu estou fazendo um trabalho que é um projeto, onde lá no projeto social foi fechado e a gente começou a receber várias mensagens das pessoas que não sabiam lidar com essa situação, não sabiam o que fazer, muita depressão, muita ansiedade, as pessoas estavam tendo sintomas sem ter nada, sabe? Fez exame, não tem nada, mas continua com aqueles sintomas. E a gente parou lá no Projeto Vencer, a gente fez uma reunião e conversamos, a gente precisa fazer algo, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu me pus à disposição de fazer um suporte psicológico. Né? Nesse momento de isolamento e pandemia, a pessoa entra em contato através de um número e a gente faz um cadastro e verifica um dia, um horário para aquela pessoa falar. Eu escuto, eu tento acolher aquela pessoa.
eu tento, na medida do possível, tentar entender o que ela está vivenciando e tentar ajudar ela colocar as questões, expor, né? Meio que expor, externar, isso aí, e resolver, entendeu? É muito importante o apoio psicológico nesse momento. Eu acho que as pessoas, todo mundo, rico, pobre, um nível equilibrado entre o rico e o pobre, todos devem procurar um apoio psicológico. Há muitos anos atrás, o psicólogo as pessoas achavam que o psicólogo era para maluco. Todo mundo falava isso. Ih, eu vou psicólogo nada, psicólogo é para maluco. Ih, tá doido. Não, gente. Você pode estar vivendo um momento ótimo na sua vida, mas você vai lá fazer uma terapia para você equilibrar esse momento, para você continuar vivenciando. É super essencial, você pode porque às vezes falta diálogo dentro da família, falta diálogo no grupo de amigos, falta diálogo isso aí. de uma instituição religiosa que você frequenta. Isso aí. Então o psicólogo com certeza. Profissional que consegue te ouvir, né? E consegue extrair de você todos os seus sentimentos, suas alegrias, suas angústias. É super necessário, Beni. Deixa eu fazer uma perguntinha para você que eu separei aqui. Diga. E eu quero muito... Eu falo pra caramba, você de repente tá não ultrapassar. Gente, a consulta é gratuita, vamos aproveitar. Como fica a cabeça, o psicológico de uma criança que é vítima de racismo? Isso acontece, infelizmente, tá? Seja no ambiente escolar, ou seja dentro da família, ou no grupo de amigos, ou numa pracinha onde ela esteja brincando. Como que você avalia que fica a cabeça dessa criança, independente da idade, se for muito pequenininho, se já for um pouco maior, quando ela é vítima de racismo? O que acontece? Essa avaliação, a gente precisa estar com a criança, a gente precisa analisar o ambiente familiar daquela criança, porque às vezes, como eu falei, tem pessoas que conseguem lidar, outros não conseguem, e a criança, existe a família, existe o pai e a mãe. Será que esses pais são acolhedores? Será que esses pais estão ali conversando, fazendo com que aquela criança tenha uma afinidade, um carinho, uma liberdade de falar tudo o que acontece? Então, a gente precisa analisar tudo isso para saber como aquele ato de racismo, aquele crime racista, vai acarretar o que vai acarretar naquela criança. Mas o importante, que é muito importante, que a família, o pai, a mãe, se tiver irmão, esteja sempre ao lado daquela criança. Não faça com que ela se sinta amedrontada, com medo, sabe? Tem pessoas que não dão liberdade para as crianças vão fazer lá fora e não vão contar, porque elas têm medo de contar para o pai e para a mãe. Então, como é que ela vai falar para mim? Como é que eu vou falar para o meu pai que aconteceu, que puxaram meu cabelo? Como é que eu vou falar para o meu pai que falaram que meu cabelo é ruim? Porque tem crianças que falam, o pai ou a mãe briga com aquela criança. Não pode, a gente precisa ter essa consciência também dos pais em acolher a criança. A criança é vulnerável. A criança está desenvolvendo, então ela precisa da família. Lógico, a educação vai ajudar? Vai, mas o primordial é a família. E quando uma criança que é preta e passa por um problema desses, é muito complicado e muito difícil, porque você vai para um colégio particular, você entra, você sendo preto, você vai entrar e você vai ver só branco. Só branco e às vezes, você é o único preto no meio daqueles brancos. E aí? Cadê a referência? Eu vi uma coisa muito legal que a Glória Maria falou, que ela pegou as filhas delas, levou para um aniversário. Não sei se foi o aniversário da Regina Casé,
E a escola não pode permitir racismo. Isso aí, Babi. E a escola não pode permitir, realmente. Isso, mas só que... A sua fala, que coincide com a fala da Babi, é super importante, porque há um mês atrás, um colégio muito famoso da Zona Sul do Rio, né? Uma aluna, uma filha de senegalês, foi vítima de racismo em um grupo no WhatsApp, tá? Isso passou nos telejornais. E o colégio... um grupo no WhatsApp. Aquele grupo de amigos racistas, tá? Aqueles alunos... Pois é, mas é isso. Parabéns. Tá? Parabéns para esse colégio, sabe por quê? Porque é isso. É isso. A gente não pode jogar... porque a criança sofreu preconceito dentro do colégio, aí já joga para os pais que têm que resolver, porque o filho é deles. Não, a educação, o colégio está... para isso, para mostrar que não é assim que funciona. A criança precisa aprender na família, dentro do ambiente familiar e também na escola. Eu vi um vídeo, sabe? Um vídeo que não é aqui do Brasil, que o pai pega o filho e começa a mostrar algumas fotos para ele. Só que são fotos de um branco e um preto. Uma menina, um menino, enfim. Aí começou a mostrar, aí começou a perguntar a ele, o que é isso aqui? Que é isso aqui? Aí ele, são duas meninas. O que elas estão fazendo? Estão se abraçando. O que é isso aqui? São dois meninos apertando a mão. O que é isso aqui? São dois meninos brincando. Existe alguma diferença? Perguntando para o garoto. Aí o garoto falou assim, não. Então, aquela criação, ele está mostrando que mesmo tendo uma diferença de cor, os dois são iguais. E isso tem que ser, isso tem que acontecer. Ótimo. Ensinar que somos iguais. Exato. A gente sente dor igual, a gente tem ansiedade igual, a gente passa por dificuldade igual, mas de formas diferentes. Então, a gente vai terminar igual, todo mundo vai da mesma morrer. Forma, né? E não tem como, da mesma forma. Mesmo que seja num melhor hospital particular ou no pior hospital público, um exemplo, sabe? É igual, gente. Então a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa ter essa agressividade. Eu só peço que você termine a história da Glória Maria, porque as pessoas estão aqui mandando a história da Glória Maria. Glória Maria. Aí ela levou as filhas para a festa na casa da Regina Casé. Sim. Quando elas chegaram, elas viram um monte de pessoas, elas vão olhar e vão falar assim, caramba, é tudo igual a gente. Tudo da mesma cor, da cor delas. Então, aquilo ali para elas foi muito prazeroso. Elas se sentiram bem em estar naquele meio. Por quê? A escola que ela estuda é uma escola diferenciada. Então, ali não tem... não que elas sofram, não passa por isso. Mas ali há uma diferença e elas vão olhar, ué, gente, o que é isso? Não tem ninguém assim, sabe? É criança, a criança está descobrindo, está aprendendo. E elas falaram para ela que elas se sentiram super bem, porque ali tinha tudo que elas queriam. Então, isso mostra a diferença que existe entre o preto e o branco, entendeu? Eu ainda falo uma outra coisa. O artista negro, preto, né? Eu estou aprendendo, é outra coisa que eu tenho que aprender, porque é real. Eu comecei a pesquisar também para ler sobre isso. O artista preto, antes, há muito tempo atrás, ele não podia ser um advogado, um papel de advogado, um papel de médico. Ele era só um empregado, ele era só algo que fosse inferior ao que vai estar lá sentado na mesa do escritório. Então, hoje, existem vários artistas, vários influenciadores, vários formadores de opinião que está fazendo a diferença. Uma lista desses artistas, né, Elisa Lucinda, que você
para poder... Elisa Lucinda é uma delas. Casar com o que você está falando. Temos a Elisa Lucinda, poetisa, atriz, cantora, Antônio Pitanga, Elza Soares, o ator Licurgo, a atriz Silvia Buarque, o Emicida, o MV Bill, a Camila Pitanga, tem o deputado Marcelo Freixo, também tem o David Miranda, tem o ator Del Garcês, tem o ator Alexandre Lino, que tem uma pegada muito forte também com os nordestinos, tá? Com essa questão... Alexandre Henderson. Todos esses artistas são influenciadores digitais e lutam contra o preconceito, entre tantos outros. Isso. E todos esses artistas, hoje, eles se posicionam. Como eu falei da Tia Mar, onde ela se posiciona e ela não quer saber. Ela fala, preconceito porque ela é gorda. Não quero saber, eu posto a foto do jeito que eu quiser, da maneira, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E ela mostra, e ela briga. E isso que a gente precisa fazer. Não é agredir o outro, mas se posicionar, diálogo, mostrar a realidade. É isso que a gente precisa, entendeu? É esse posicionamento que eu falo. Formadores de opiniões, digital, influenciadores, né? E precisamos fazer isso, precisamos encarar e falar, não está errado, o certo é esse. E não, eu mesmo, posso né? sim. E foi exatamente o que, por exemplo, a apresentadora Maju Coutinho fez, né? A Maju Coutinho, há um pouco mais de um mês, ela foi vítima de preconceito racial por um ex-diretor da Bandeirantes, né, que em uma live demonstrou toda a sua raiva, sua ira, né, toda essa fala equivocada, não só contra a Maju, mas também contra a vencedora do Big Brother, a Thelma, a doutora Thelma. Né? Thelma, e caramba! Ele falou de forma assim, não vale nem a pena ressaltar aqui. Repetir, né? Repetir. E ela foi atrás, e segundo consta, de acordo com os relatos aí dos sites, né? Ela vai processar, já deve estar movendo um processo contra a fala. Mas é isso, ela precisa processar. Foi pejorativo demais. Precisa processar, com certeza. E é isso, a gente tem que encarar e mostrar a realidade. A gente precisa ter essa consciência e saber que é real, que é ruim você receber um ato preconceituoso, alguém falar, ou te insultar, ou te desrespeitar. É muito complicado. O psicológico fica muito abalado de algumas pessoas, outras pessoas já vão saber lidar, dependendo da subjetividade de cada um, mas independente disso, é errado. É errado. O que faz um ser humano fazer isso? O que faz o ser humano ter o prazer de denegrir, o prazer de insultar, de agredir verbalmente numa rede social, porque agora existe a máscara, como eu falei no texto lá no início, se mascara através de uma rede social. Sim. Esses fakes que colocam um monte de coisa. Né? Os famosos fakes, isso. Que as pessoas colocam, às vezes, uma imagem de uma paisagem, enfim, de um bicho. Olha o coraçãozinho aí subindo. Tá? E lá... Olha o coraçãozinho subindo. Sua ira. Psicólogo Júnior Beni, eu achei incrível a nossa conversa. Eu ficaria aqui a noite inteira. Mas o Instagram já está me proibindo de continuar. Igual Mas eu quero agradecer a sua presença, que foi esclarecedora. Eu tenho certeza que ajudou muito. As perguntas que, infelizmente, devido ao tempo, a gente não conseguiu fazer. Pergunta no perfil do Beni, que ele vai estar lá respondendo todos vocês. Gente. Obrigado não só ao psicólogo Júnior Beni, que aceitou o convite, mas obrigado a você que ficou nos acompanhando a todo momento. E eu quero convidar todos vocês para agora, 9 horas, tá? Babi, um beijo. 9 horas eu vou Vou falar só um negócio rapidinho. Fala rapidinho. Caia. Gente, se vocês quiserem, vocês podem me acompanhar através do meu perfil, @psicólogo Benigno LF Júnior. É só clicar aí e quem quiser seguir, tá? Eu peço a vocês que reflitam sobre essas informações, se junte com a família, comecem a conversar e analisar essas informações para que vocês
tenham um embasamento para ser melhor para a vida, tá bom? Muito obrigado, Diogo, eu adorei. Um beijo a todos e até a próxima.